Olá, pessoal, tudo bem? Prazer tê-los aqui. Professor Meyer. Boa tarde a todos. José Carlos, tudo bom? Então, vamos começar. Tá bom o áudio, gente? Pessoal, o áudio tá bom? Todos ouvem Tô bem? ouvindo. Perfeitamente? José, se puder, por favor, habilitar o teu vídeo. A princípio, ele está bloqueado agora. Deixa eu só trocar aqui, que estou tendo uma dificuldade. Só um minutinho. Perfeito. Tá certo agora? Se puder virar o teu equipamento, tá no celular, né? Estou no celular. Isso, vira ele, põe ele na horizontal, na vertical, na verdade. Ele tá na vertical, né? Põe na horizontal. Ele vai abrir a câmera ali. Melhorou? Não, se puder só virar ele, ou deixamos assim mesmo. Dá pra ver bem, vamos assim mesmo, não tem problema. Vamos lá. Ok. O que importa é o conteúdo. Então, gente, assim, conforme já foi apresentado, né, na verdade foi apresentado aí o nome de vocês e o cargo, né, de ambos, mas é importante agora a gente entender quem são vocês, na verdade, né, o que fazem, né, o que faz o professor Rafael Meyer e o que faz o José Carlos, né, aí na Rede Catarinense de Centros de Inovação e também na Agência Curitiba de Desenvolvimento. Se vocês puderem falar um pouquinho para nós, né, quem são vocês de fato, né, e o que vocês fazem pela inovação nos nossos estados aqui do Sul. Cara, eu vou deixar primeiro nosso visitante aqui, que está chegando de Santa Catarina, o professor José Carlos, para que ele possa se introduzir primeiro e logo depois eu já faço isso. Pode ser, professor? Pode ser sim. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Estou muito feliz de poder estar participando com vocês desse painel. Meu nome é José Carlos Guer. Como já foi falado, né, eu trabalho em Curitiba, mas sou um morador de Balneário Camboriú há algum tempo, né, então eu já falei que o meu ponto de encontro é em Garuva, na borracharia lá, porque eu vivo no meio da estrada, mas feliz por estar participando desse momento. Eu tive, me apresentando então, eu trabalhei 8 anos na Fundação Araucária, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Paraná. Tive um contato muito próximo com as universidades e começamos a trabalhar muito fortemente a inovação, trazendo na bagagem a academia, o que é muito importante. Em janeiro de 2019, eu fui convidado para participar do ecossistema da cidade de Curitiba. Nós temos a Agência Curitiba, que hoje é quem controla o Vale do Pinhão, que foi uma iniciativa do nosso prefeito reeleito, Rafael Greca, né? Ele sempre apostou muito forte na inovação, e nós temos um trabalho liderado pela nossa presidente Cris Alessi, muito forte com o ecossistema, que a gente vai tratar e tentar mostrar um pouquinho para vocês daquilo que a gente está fazendo na cidade de Curitiba e integrando com o estado do Paraná. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Bacana, então, para aqueles que ainda não me conhecem, sou Meyer, Rafael Meyer, estou atualmente como diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Minha área de formação é computação, né? Leciono há muitos anos também, trabalho também com assessoria e consultorias na área da tecnologia. De experiência aí, posso dizer que eu passei um tempo na Fundação CERT, depois lecionando bastante engenharia de software, sou autor de alguns livros também, na área da computação, fui diretor do Centro Tecnológico, coordenador institucional de incubadoras e parques tecnológicos, professor também no Sistema S, no Senai, autor de alguns livros, e estou dentro aí do ecossistema catarinense já há algum tempo. E estou trabalhando agora esse grande desafio, né, da Diretoria de Ciências, Tecnologias e Inovações, que nos foi imputado, e com muito louvor aí a gente tem trabalhado nos últimos meses aí nesse fatídico ano aí de 2020, extremamente desafiador, mas muito feliz com as conquistas, as vitórias, e cada vez mais a gente vendo e testemunhando o fortalecimento da Rede Catarinense de Centros de Inovações. Sou manezinho, né, nasci e criado em Florianópolis, mas tenho na minha família aí grande descendência em Joinville,
Vivi em Blumenau aí também, com os primos aí passeando, e basicamente é isso aí. Show. Como um tem parentes em Blumenau aqui e outro está em Balneário, né? Eu acho que passando a pandemia a gente marca um chopp aqui também para se conhecer pessoalmente, né? Trocar um Vai papo. ser muito bem-vindo. Então tá, estão convidados. A gente só espera passar então esse momento aí, a gente faz esse bate-papo também aqui presencial. Gente, já que ambos falam, né, e obviamente trabalham com inovação e por isso foram convidados para esse painel, e o professor Maier acabou comentando sobre a participação ou a sua trajetória em centros de inovação, né? Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para vocês com relação ao centro de inovação, né? Então, qual é o principal papel, né, no ponto de vista de ambos, né, dos centros de inovação, né? Qual é a finalidade de um centro de inovação, né? Para que, afinal de contas, ele existe? Por que a gente está aqui, inclusive, hoje, em um centro de inovação, transmitindo esse evento, né? Eu gostaria muito de saber de vocês qual é o entendimento, né, da importância do centro de inovação para toda a sociedade. Pode começar, professor Rafael. Começa o professor Rafael, que na tela aqui ele tá em cima. Então, vamos escolher essa ordem agora. O professor começa, já que está em cima na tela. Aí. Ah, bom. Bacana, então. Bem, os centros de inovações, eles têm papéis fundamentais, tá? No que se refere aí o empreendedorismo inovador, a fomentação de novos negócios, trabalhar em diversos níveis aí de amadurecimento e execução dos negócios, possa ser na pré-incubação, incubação, negócios, startups, enfim. Ele é um instrumento que ele crava, literalmente, fisicamente, uma bandeira numa determinada região. Ele não é somente uma estrutura municipal, que está em um município, né? Mas, na verdade, ele é um monumento, né, que congrega toda a região sobre a bandeira do desenvolvimento econômico a partir do empreendedorismo inovador. Essa é uma das grandes funções. Apesar que nós, seres humanos, né, somos muito inspirados aí por monumentos, nós gostamos disso, né, e vivemos em ritos, também adoramos ritos, né, comemoramos o aniversário, celebramos o Natal, pulamos as ondinhas na virada do ano, nós somos movidos a isso. Um centro de inovação estabelecido dentro de um município, ele é realmente uma estrutura, ele existe, mas a principal contribuição que ele gera é justamente aquilo que está dentro do centro de inovação e aquilo que começa como se fosse numa espiral incremental, a ser desenvolvido ao redor dela, que é justamente os negócios, o business, aquilo que de fato traz resultados e move diversas mudanças na realidade daquele município e daquela região. É fundamental que as pessoas, conforme o tempo vai avançando, vão criando a identidade de que ali é o ponto onde elas podem buscar para concretizar os seus sonhos, criando seus negócios, ou uma empresa que busca a inovação, ela começa a utilizar aquele centro de inovação, aquele ponto, como uma referência. Então, é como se fosse um divisor de águas, é como se a gente efetivasse aí cravasse a bandeira materializada numa estrutura, né? Mas a verdade é que essa estrutura, ela está lá, mas o mais importante é aquilo que preenche ela. Se ela fosse um grande hardware, né, a inovação, as empresas, os negócios, os projetos, os programas, seria o software que por ela iria estar instalado e fazendo tudo acontecer. O papel do centro de inovação ele é fundamental, é transformador, é nítido o como a gente consegue observar os índices que são gerados no centro de inovações, ainda mais quando a gente aqui em Santa Catarina se depara com um projeto tão audacioso, de muitas mãos. Eu costumo dizer que o ecossistema de Santa Catarina é um grande livro com muitos autores, muitas pessoas colaborando, não é nada isolado, não é nada... Esse é o nosso grande diferencial, né? Tem tantas estruturas e centros de inovações espalhados por 15 regiões de Santa Catarina, conectados, interligados, integrados, trabalhando conjuntamente pela transformação da economia e da realidade, não apenas daquelas pessoas que estão na cidade onde tem um centro de inovação, mas de toda a região e, consequentemente, de todo o estado de Santa Catarina. Como o professor Rafael falou,
Na minha visão, a importância do centro de inovação é o fator de concentração, né? Nós ter um espaço apropriado para que nós possamos reunir digamos, a todas as tendências, né? É importante que a gente consiga trazer a parceria público-privada para dentro do centro de inovação, que a gente possa trazer a capacitação acima de tudo, que é mais importante do que hoje, do que acelerar, do que incubar, que nós possamos trazer a condição de que esses novos empreendimentos, esses novos empreendedores encontrem espaço dentro desse ambiente que está se criando, né? Nós estamos vivendo hoje uma nova realidade, como essa reunião já comprova, né? Nós estaríamos hoje reunidos com deslocamento até Blumenau para poder conversar, e estamos fazendo uma vídeo que efetivamente terá um resultado bastante importante, como seria presencial. Então eu vejo o seguinte: o Centro de Inovação ele tem essa tendência de trazer a oportunidade e fazer com que aqueles que estão buscando essa oportunidade tenham um lugar para fazer essa busca, né? Nós temos um ecossistema em Curitiba, que é o Vale do Pinhão, que é um pouquinho diferente. Nós não nos localizamos. Nós consideramos hoje o ecossistema de Curitiba como um todo. O Vale do Pinhão é uma chancela, e nós envolvemos todos os atores dessa sociedade, né? Então, se tem um evento da FIEP, tem a chancela do Vale do Pinhão. Se tem da PUC com a Hot Milk, tem a chancela. E assim por diante, né? Tecpar, Lactec, os eventos da agência da Universidade Federal. Então, ele se tornou um movimento de todos para todos, em busca de uma cidade inteligente. E isso foi muito importante. Esse projeto ganhou cunho internacional, né? Nós, em 2018, fomos considerados a cidade mais inteligente do Brasil no conceito de Smart City. Em 2019, nós ficamos entre as 6 cidades mais inteligentes do mundo nesse conceito, com o projeto do Vale do Pinhão. E esse ano nós fomos agraciados como uma cidade inovativa, em primeiro lugar no conceito canadense. Então, essa é a importância de você ter um centro de inovação, que é o que nós somos hoje, a Agência Curitiba. Nós somos simplesmente os organizadores, né? E os protagonistas são todos os atores desse ecossistema. Com esse conceito, nós diminuímos as vaidades, porque todo mundo trabalha em conjunto, ninguém aparece na fotografia, como a gente diz, e principalmente nós trazemos resultados para a cidade, né? E isso tem sido, assim, muito importante, o crescimento de todo esse ecossistema. Então, o Centro de Inovação tem essa função de trazer todos para o mesmo ambiente e que possamos conversar na mesma linguagem, fica todo mundo na mesma página, né? Com relação ao centro de inovação, ou ampliando um pouco nessa questão da governança dos centros de inovação, ou do ecossistema de inovação como um todo, né? Porque a gente tem dois modelos distintos aqui, né? E isso que é interessante, porque são modelos distintos e eu acho que complementares. A ideia sobre governança do centro de inovação, ou do ecossistema de inovação, na opinião de vocês, qual o principal desafio, ou os principais desafios, né, para fazer com que isso tudo, que esse grande ecossistema, ele continue unido, né, e que alcance os objetivos que foram pré-estabelecidos, né? Eu acho que a gente pode começar agora com o José Carlos, falando um pouquinho sobre essa questão do desafio da governança desse ecossistema, né, e depois o professor Maier, eu acho que pode complementar com a nossa realidade aqui. Pode ser assim? Sim. O principal desafio, gente, é a credibilidade. As pessoas têm que acreditar em todo esse processo, tá? Então, por exemplo, no nosso caso lá, que nós não temos dono, simplesmente nós organizamos e todos participam. Por exemplo, nós temos hoje os mentores dos nossos programas, são todos voluntários, né? Nós adotamos a metodologia da Endeavor para a mentoria. Todos os nossos palestrantes, eles fazem um trabalho gratuito para a gente, então todo mundo participa. Nós não temos orçamento na Agência Curitiba, no nosso ecossistema, tudo é feito no sistema de parceria, né, onde todos participam, todos convivem e colhem os frutos desse ecossistema. Então, eu vejo o seguinte, que eu sempre ouvi todo mundo falar que a maior dificuldade era fazer com o setor produtivo conversasse com a academia, vice-versa, a desconfiança em todo esse sistema.
E, aos poucos, as pessoas foram acreditando naquilo que estava sendo feito, e hoje você não precisa mais buscar as soluções. Quando você cria uma situação, as soluções vêm até você porque eles acreditam em todo esse processo. E é isso que é muito importante. E, acima de tudo, as conexões. Eu sempre falo que nós não somos, quando eu conversei com o Thiago sobre ecossistemas, nós não somos, assim, o ecossistema de Florianópolis tem que participar junto com a gente, o de Recife, que é muito importante, participar junto com a gente. Nós não confrontamos com ninguém, nós queremos aprender com todos os ecossistemas, né, aprender com todas as situações que estão acontecendo nos municípios e nos estados, para que a gente possa se conectar e crescer cada vez mais. Né? Eu fui buscar, em 2018, uma solução que a gente precisava para o estado do Paraná, lá em Florianópolis, na Fundação CERT, que foi o projeto Sinapse. Trouxemos o Sinapse para o estado do Paraná, mas infelizmente ficou em uma versão só na nossa gestão. E é isso que eu acho fundamental. Eu vejo a inovação hoje, a solução, como uma solução que precisa ser repetitiva. Nós precisamos, vamos fazer uma chamada do Sinapse, vamos fazer ano a ano, vamos fortalecer esse sistema, vamos investir ano a ano, e não simplesmente fazer uma vez e deixar, e nem ter os números dos resultados dessa situação. Então, eu acho que, fundamentalmente, tudo isso aí está baseado na confiança e na credibilidade em todo um sistema e todo um processo. Legal. Quando a gente fala do ecossistema aqui em Santa Catarina, mais precisamente da rede catarinense de centros de inovações, a gente está falando efetivamente de algo grande, né? Nós estamos falando de 15 centros de inovações espalhados em Santa Catarina, de um planejamento de 21, né? Prédios imponentes, grandes, 6 mil metros quadrados, 4 mil metros quadrados, né? E que estão interligados, né? Eu costumo dizer que o grande desafio da rede catarinense é justamente esse, né? Pensar de forma integrada, né? E esses são os desafios, inclusive da governança. A dificuldade é maior, vamos dizer que é vezes 15, né? Sempre quando a gente pensa num projeto, um programa, um apoio, tem que pensar para todos, respeitando as realidades das culturas locais, mas também o benefício é vezes 15, né? Esse também é o outro lado da moeda, né? É o bônus, e a gente tem o bônus. No modelo da governança aqui na rede, né, da rede catarinense, cada centro de inovação, a partir do seu conselho de implantação, e à luz dos instrumentos dos guias de implantação, em todos os seus volumes, onde ali há um estudo profundo e bem detalhado sobre como implantar o seu centro de inovação e ingressar na rede catarinense, porque uma vez que o centro é ativado, né, ele é credenciado no Estado e passa a compor a rede catarinense de inovações. Então, à luz desses documentos, o Conselho de Implantação, que é formado justamente por todos os representantes da Tríplice Hélice, então nós temos o setor produtivo, os empresários, as universidades, o Sistema S, nós temos também o poder público, então a prefeitura, o Estado, todos se envolvem com um projeto de implantação daquele centro de inovação. E lá, à luz do que existe dentro dos guias, e dependendo também das características nativas do próprio centro, né, se ele é um centro que veio com os recursos do Estado, né, com recursos próprios, ou então se ele é, por exemplo, de iniciativa privada, né, tendo em vista que nós temos centros de inovação privados dentro da rede catarinense. No caso dos que são com recursos próprios do Estado, uma vez que se implante o centro de inovação, ele passa para o município, né, fica daí num conselho de administração. Esse conselho, por sua vez, ele é formado muito próximo do que era o conselho de implantação, né, então ele tem todas as representações ali dentro dele, né, e o conselho de administração, fiscal, conselho consultivo, e aí no seu conselho consultivo nós temos os empresários, o científico-tecnológico, ambiental, sociocultural, e ele também, o Centro de Inovação, ele passa, né, normalmente a sua gestão, né, para uma entidade gestora, que normalmente é privada,
que daí tem o seu diretor executivo, gestor de negócios, financeiro, assessor jurídico, né? Então, para cada um dos centros de inovações na rede catarinense, existe um modelo a ser seguido, né, a partir do que se propõe o guia de implantação, mas se toma muito da liberdade e do DNA local, né, se respeita muito disso, não existe nenhuma imposição ou interferência quaisquer do Estado, por exemplo, na gestão do Centro de Inovações. O papel do Estado foi viabilizar os recursos, construir esses centros de inovações e entregar, vamos por assim dizer, né, as chaves àqueles que de fato fazem acontecer, que são os talentos locais, que são os empreendedores locais, a universidade que ali está, os empresários que por ali atuam. Depois disso, o grande papel do Estado é fomentar, é trazer projetos, programas, atrair grandes negócios também, né, auxiliar que as forças locais também consigam buscar grandes investidores e aportar dentro desse município, e também fazer o papel de articulação, né, pegando um centro de inovação e conectando aos demais, trabalhando efetivamente a ideia da rede, né? E principalmente assim para 2021, né, vencido aí essas grandes etapas de construção e inauguração do Centro de Inovações, os esforços dessa diretoria ficam muito mais vocacionados em 3 grandes eixos, né? É onde está o nosso maior planejamento. Um é ligado à capacitação, então diversos projetos que vão buscar a formação, capacitação, tanto dos que vão acontecer nos centros, e aí temos um grande parceiro que é a nossa FAPESC, que é vinculada da Secretaria, além de capacitação, a questão da integração, então movimentos para integrar todos os centros de negócio, os centros de inovações, e aí a gente está falando também integrar empresas que estão dentro dos centros de inovação, muito importante isso, integrar as empresas, conectar os empresários, possa ser em pré-incubados, incubados, estabelecidos, né? E o terceiro eixo é o eixo da sustentabilidade financeira, que é justamente estar trabalhando em conjunto com todo o Centro de Inovação e de Inovações do Estado para poder promover essa sustentabilidade financeira, principalmente para aqueles que iniciam, né? Vira a chave, liga o motor e tem aí uma viagem até buscar sua sustentabilidade financeira. Show. Pegando o gancho agora, professor, então assim, a gente falou sobre alguns desafios, um pouco do modelo, né, de tudo que precisa ser feito, mas e quais seriam os maiores benefícios, então, né, do ponto de vista de vocês, da implantação? O professor Maier já acabou, na sua fala, comentando, né, alguns que eu entendo já benefício, a própria conexão, né, com outros atores, isso naturalmente faz com que a gente gere inovação, né, conversando com pessoas que são de segmentos diferentes, que são pessoas distintas, né, de várias organizações, naturalmente isso acaba gerando inovação, e esse é um dos grandes papéis do Centro de Inovação. Mas eu gostaria de bater nessa tecla, né, benefícios, né, por que é tão importante nesse momento, e aí fazendo já um gancho com a próxima pergunta, né, os benefícios do Centro de Inovação e como os centros de inovação, os ecossistemas de inovação podem nos ajudar nesse momento de crise ou pós-crise agora, né, nesse momento de retomada econômica, como vocês acreditam que o ecossistema de inovação pode nos auxiliar nesse momento? Bem, é inegável o impacto que um centro de inovação gera no município que ele está instalado e na região, né? Vou trazer só alguns dados de um centro de inovação da rede catarinense de inovações, o Orion Park, né, de Lages, o irmão mais velho, né, do centro de inovações, um dos primeiros o primeiro a ser ativado, né? Só de impostos recolhidos no ano 2019, em empresas vinculadas a esse centro de inovação, tivemos 12 milhões de reais. Então, em um ano de impostos recolhidos, já se paga o projeto, se parar e pensar, né? Mas a gente está falando de um ponto, mas o aspecto relacionado ao como ele impulsiona as formações, a geração de novos postos de trabalho a partir de novas empresas que são criadas, a questão do avanço de novos processos, novas tecnologias e novas soluções, é aí que mora a grande força que retalha aí o recesso, a dificuldade econômica, né?
é incrível como o catarinense, né, ele tem essa característica, né, estamos falando aqui um evento de Blumenau que já lutou diversas vezes em diversas dificuldades, por problemas de desastres naturais que já aconteceram. Eu moro hoje em dia em Tubarão, também uma cidade que já foi devastada, e assim a gente encontra diversos outros casos em Santa Catarina. Mas em todos eles, por mais que no outro dia da dificuldade, a gente olha para os lados e pensa assim, meu Deus, acabou com tudo, meu Deus, o que vai ser da nossa cidade? Em pouco tempo, todo catarinense, a gente se une, é muito criativo, nós somos criativos e trabalhamos muito. Esse tem sido sempre a forma que a nossa cultura entrega e enfrenta as dificuldades. Um centro de inovação, ele é um facilitador, é um catalisador. Então, nós estamos saindo de uma pandemia onde tivemos muitas pessoas perderam o seu emprego. Mas muitas vezes são pessoas que trabalham muito, talentosas e que às vezes, muitas vezes, vão encontrar em determinados incentivos, de repente, a oportunidade de criar um novo negócio e mudar radicalmente não só a sua vida, mas a vida dela e de outras pessoas. Então, além de ser um criador, vamos por assim, gerar novas empresas e gerar novos negócios, ele é um grande as na sua mão para você negociar a atração de grandes empresas de negócio. Você possuir um centro de inovação, ainda mais como se configura aqui em Santa Catarina, que não é um centro de inovação, são 15 centros de inovações interligados, né? Você consegue vender isso muito bem para o investidor, principalmente o investidor lá fora, né? Então, você consegue dizer, olha, aqui em Santa Catarina, além de vários índices, e aí a gente está falando de, mesmo nas dificuldades, estamos tendo resultados maravilhosos, né? Você consegue botar, além de toda a característica natural de Santa Catarina, tu ainda consegue entregar esse grande projeto para o investidor e é inegável as vantagens que eles possuem quando aterrissam aqui em Santa Catarina e encontram um povo trabalhador, criativo, dedicado e que sempre teve no seu DNA a inovação e o empreendedorismo. Essa é uma característica nata. Então, o Centro de Inovação é um catalisador e ele vai, com certeza, auxiliar muito, mas muito mesmo, na recuperação econômica. Quando você tem um centro de inovação como um ente concentrador de oportunidades, o binômio entre necessidade e oportunidade, ele se torna mais audível. Então, hoje, como nós estamos numa situação em que todos estão buscando soluções, né? E você tendo tudo isso concentrado num local, e ainda mais, como o professor falou, são 15 centros de inovação no estado, interligados. Se você não acha a tua solução em Blumenau, você pode buscar em outros e assim por diante. Então, é uma oportunidade de você, conectado com todo esse ecossistema, poder alçar voos e buscar uma solução para seus problemas. Então, eu vejo o seguinte, é muito importante isso, é muito importante que o governo entenda e tenha essa consciência de que ele tem participação fundamental em tudo isso, né? Eu vi que o professor falou que a FAPESC está integrado nesse processo. As FAPs hoje são fundamentais para tudo isso que acontece. As universidades hoje, com as dificuldades que elas estão passando, se não fossem as FAPs, elas não estariam fazendo pesquisa, elas não estariam desenvolvendo, e as universidades têm que estar muito envolvidas em todo esse processo. Seja como mentora, seja como os NITs, ajudando com patentes, com licenças e tudo mais. Então, é todo um sistema complexo, onde suas engrenagens têm que estar muito bem azeitadas para que tudo isso aconteça. E dentro de um centro de inovação, com muita capacitação, tá? É fundamental, mais que negócios, é fundamental a capacitação para que essas empresas estejam preparadas para aquilo que elas estão se propondo. Não adianta você fazer uma retomada econômica criando opções de crédito se a empresa não tem sapiência para poder alçar e buscar esses créditos. Tá? Nós fizemos um fundo de aval em Curitiba com 10 milhões, que projetados são 100 milhões no fundo de aval,
mas não estamos tendo assim o resultado esperado, porque aquelas empresas, aqueles empresários ou empreendedores que estão buscando o crédito não estão preparados para isso. Daí, em uma parceria com o Sebrae, em plataforma, nós estamos capacitando essas pessoas. Então, assim, o Centro de Inovação, ele tem hoje esse poder de concentrar todas essas situações muito importantes que as pessoas precisam para poder buscar o business e poder realizar as suas atividades em busca de um crescimento, né? Não adianta só você abrir crédito, não adianta só negócio, nós temos que trabalhar muito forte a conscientização e a capacitação, principalmente em termos de mercado, para que essas empresas possam passar o vale da morte dos 2 primeiros anos, sobreviver e ter um crescimento saudável para frente. Eu sou só para fazer um ganchinho também aqui com o professor, Tiago, se me permitir. Por favor. Com as FAPs, é isso mesmo, tem que ter uma proximidade muito grande. Eu vou contar daí aqui, né? Aqui, todo o nosso planejamento nós fazemos a várias mãos, e uma das mãos mais importantes que a gente tem no nosso planejamento é a FAPESC, né? Nossa Fundação de Amparo. Então, temos contatos quase que diários junto com a FAPESC, as diretorias que por lá estão. Basicamente, é quase como uma extensão das entidades efetivamente se conectando. A gente trabalha efetivamente muito conectados e o resultado realmente vem quando é feito desta forma. Assim como as universidades benditas, nós aqui em Santa Catarina temos também as universidades comunitárias que se espalham e estão presentes em praticamente todas as regiões que estão no centro de inovações. Então, realmente, essa proximidade se faz extremamente necessária e os resultados colhidos sempre são muito bons. Agora, aproveitando o gancho, José Carlos, que você comentou de algumas ações, né, como capacitação, como sendo uma das principais ações ali, nesse sentido de promover, né, a inovação, capacitar os atores, capacitar as empresas para que elas possam acessar capital, né, um exemplo que você deu ali. Mas a pergunta eu sei que existem várias ações que são importantes, né, nós sabemos disso. Aqui em Santa Catarina nós temos aí o manual com 10 funções, subfunções, então são ações que a gente precisa executar ou fomentar, né, no Centro de Inovação. Mas se a gente pudesse listar aqui, de repente, as 5 principais ações, agora eu vou colocar vocês no fogo, 5 principais ações de um Centro de Inovação, né, para que ele consiga entregar aquilo que se espera. Em primeiro lugar, capacitação. Isso é fundamental, que as pessoas estejam preparadas para fazer aquilo que se propõe. Segundo, parcerias, principalmente público-privada. O poder público hoje não dá conta de fazer tudo sozinho, e precisa que seja feita essa interação para que todos participem, porque o resultado vai ser para todos também, né? Terceiro, eu vejo incentivos fiscais. Nós estamos trabalhando isso e está dando resultado. O projeto Tecnopark que nós criamos, onde você diminui teu ISS de 5 para 2 para empresas com cunho tecnológico, ficou comprovado que a arrecadação aumentou em vez de diminuir. Essas empresas hoje são as que mais empregam em Curitiba e as que mais arrecadam tributo, porque elas tiveram um crescimento muito grande com essa situação. Geração de negócios, né? A cidade tem que ser atraente para você gerar negócios, e a quinta opção, que você tenha também muita segurança jurídica naquilo que você está fazendo, né? Então, as regras têm, como diz o Arnaldo, as regras têm que ser claras. Você seguir toda uma linha de raciocínio e ir acompanhando-se ao longo do tempo. Agora, quando eu citei FAPESC, universidade, eu tinha um relacionamento muito bom com o Gargione, que era o presidente anterior da FAPESC. Depois eu saí da fundação também, da Fundação Araucária, eu não tive mais contato com a FAPESC, mas eles fazem um trabalho gigantesco, muito bom aí no estado. E as universidades também, a gente tinha um relacionamento muito bom, tanto é que as nossas avaliações de projetos, quando era federal, nós fazíamos em Santa Catarina. Então, eu vejo o seguinte, o centro de inovação, ele tem que ter, digamos, traçar um objetivo,
e corrigindo as falhas no decorrer do caminho, porque isso é natural e normal, mas ele tem que ter uma sequência dentro daquilo a que ele se propôs. Então, eu citei as 5 aí, eu poderia citar mais umas 4 ou 5 atividades que seriam muito importantes. Se você tiver espaço suficiente, trazer a indústria para trabalhar junto com você lá dentro, trazer a universidade, trazer os startups, fazer eventos onde você possa trazer as startups de sucesso, a startup que quebrou, para mostrar por que quebrou. Então, esse eu considero assim um caminho natural do Centro de Inovação, aonde ele vai conectar e vai trazer à tona todas essas situações que você tem em torno de um projeto de inovação. Legal. Vou só complementar, então, o que o professor José Carlos colocou, com muita propriedade, diga-se de passagem, complementar um pouco falando sobre alguns elementos esperados dentro do ecossistema, né, e elementos que se desdobram depois em diversas questões, né, mas eu vou me concentrar dentro desses elementos, né. Então, o elemento do mercado, né, que temos que ter todas as questões ligadas a mercado, então, qual a pertinência do centro, do negócio, do ponto de vista de mercado, a questão política, o elemento político também, que tem que estar interligado, tem que entender que está inserido politicamente dentro de uma cidade e que influencia uma determinada região. Então, é necessário ter os movimentos políticos das lideranças públicas se envolverem com o centro de inovação, né, e identificarem também dentro de suas propostas e suas ações as atividades e elementos que vão fortalecer o centro de inovação. A questão de capital, também muito importante, né? A questão de cultura, foi destacado bastante aí pelo professor, e é isso mesmo, é efetivo. As pessoas têm que olhar para dentro do centro de inovação, e o centro de inovação tem que olhar para fora, né? Então, e as duas, a troca desses olhares, da cidade para o centro de inovação, e do centro de inovação para a cidade, tem que ser um olhar que troque a cultura da inovação empreendedora. As pessoas olham para o centro e tem que identificar isso. E o centro tem que olhar para a cidade e ele tem que jogar essa visão para a cidade. A questão também do elemento do capital humano, muito importante, envolver a academia, as indústrias, buscar a educação, a formação qualificada, estabelecer também com o setor produtivo as demandas de capital humano, correspondê-las pelo centro de inovação, empresas, cursos, talentos, enfim. São apenas alguns elementos assim que compõem a visão do nosso ecossistema. Teria outras ainda, né, como de suporte, e aí entraria suporte a negócios, infraestrutura, orientações, integração das organizações, mas basicamente eu vejo dessa forma como a gente pode interagir com os elementos que aí dali tu consegue desdobrar, olhar para dentro daquele nosso grande quadro de funções e subfunções. O Thiago está bem acostumado já com ele, né? E é muito pertinente. Mas esses Bíblia. Elementos, isso mesmo. É a nossa Bíblia, né? Para nós também, tá? Para tudo que a gente tem, quando alguém chega para falar com a gente, seja inovação lá na diretoria, a primeira coisa que a gente faz é puxar ela, assim, tuf. Você já leu isso aqui? Não? Então você vai ler agora e você vai compreender um pouco o que a gente faz aqui em Santa Catarina. Diga-se de passagem, é algo muito bem feito, muito colaborativo e tem dado excelentes resultados. Professores, como eu imaginava, a gente já está quase estourando o tempo, né? Passa bem rápido, eu acho que poderíamos ficar mais horas aqui conversando, né? Mas como temos 2 minutinhos ainda, eu acho que a última pergunta, já acho que já ficou claro até para quem está acompanhando, né, que são ecossistemas distintos, né, cada um com suas características e peculiaridades, mas eu gostaria de, como ambos, obviamente, estão à frente, né, de
ou estão junto, né, ao lado, apoiando ecossistemas, né, de 2 estados, em que ponto o ecossistema do estado do Paraná, ali, do Vale do Pinhão e a rede catarinense, elas se aproximam, né, vocês percebem que se aproximam no modelo, e em que ponto se diferenciam, né, não só entre os 2 modelos, obviamente, porque é um curto espaço de tempo para a gente analisar os 2 ecossistemas e fazer esse comparativo, mas também gostaria que fizesse um comparativo com ecossistemas de outros lugares do mundo, né? Então, José Carlos, Curitiba, São Paulo, Curitiba, Estados Unidos, não sei, paralelo que você consiga fazer entre o ecossistema do Vale do Pinhão, né, o que se faz ali diferente e o que se faz de muito parecido, né, com outros ecossistemas espalhados pelo mundo. E depois aqui, professor Rafael Maier, por favor, Santa Catarina, a mesma questão. Veja, não tem como você ficar de fora dos outros ecossistemas. Nós não podemos ficar isolado de tudo isso que está acontecendo, né? Na realidade, é uma colmeia, onde nós temos vários favos, né? E todos participam de alguma forma. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo hoje alguns trabalhos, principalmente com Porto Digital, em Recife, como eu falei para vocês, nós vamos buscar soluções na Fundação CERT. Nós temos algumas coisas com Joinville que a gente faz junto também. O estado do Paraná é um pouquinho... Nós temos 399 municípios e temos alguns municípios muito grandes, como Londrina, Maringá, Cascavel. Então, cada um tem um ecossistema formado, mas todos eles integrados no nosso ecossistema. A questão do Centro de Inovação, que vocês possuem um sistema com... Hoje são 15, vão chegar a 21, né, professor? Então, veja o seguinte, nós não temos isso hoje interligado, cada ecossistema está fazendo o seu trabalho e nós procuramos costurar todas as nossas ações em conjunto com eles, nós não vinculamos as ações entre os ecossistemas. Com relação agora, a questão de 1 hora atrás, estava acontecendo uma live, a nossa presidente estava participando de como podemos levar startups para a Europa. Então, eles estão de olho no nosso ecossistema, assim como nós estamos no deles, né? Então, tudo isso acontece de maneira natural. Eu vejo, por exemplo, o Paraná e Santa Catarina têm uma afinidade muito grande, cultural, em termos de povo, em termos de fronteira, em termos de tudo, e nós temos que buscar trabalhar em conjunto. Nós temos que procurar soluções em conjunto, né? Não tem que inventar nada. A gente tem que aprender com o que vocês estão fazendo de bom, aquilo que a gente pode adaptar e trabalhar da melhor maneira possível, e fazer com que as coisas aconteçam. Eu sempre digo lá nas palestras que a gente trabalha, que é muito retórico a coisa, se fala muito, mas faz pouco, né? Então nós temos que sair um pouquinho dessa linguagem muito subjetiva e partir para as ações. E convido e deixo a Agência Curitiba, o Vale do Pinhão, o Estado do Paraná, a cidade de Curitiba, à disposição de todos, para que a gente possa interagir, como já estamos fazendo há algum tempo com o Blumenau, né? Possamos interagir e trazer soluções que sejam boas para todas as cidades e que a gente possa deixar um legado para as futuras gerações de alguma coisa de importante, de alguma coisa bem feita, né, gente? Sendo bem breve aí, Thiago, para a gente não estourar nosso tempo aí, e sei que o evento é rico e que estamos cheios de outros colaboradores, aí, outras pessoas que vão colaborar com o assunto, né? A principal diferença já foi exposta pelo José, acho que é a composição, né, da disposição e composição desses centros de inovações, né? Acho que essa é a grande diferença. Não é válido dizer aquilo que é melhor ou pior, porque na verdade não existe isso. Existe aquilo que se adapta a uma determinada realidade e como ele foi criado, né? E existe essa necessidade que é latente de que esses ecossistemas dos nossos estados possam, em determinado momento, se encontrar e trocar figurinhas, porque é aí que cresce, é aí que a gente desenvolve, a gente aprende mais rápido. Além do shopping que o Thiago prometeu, né? Eu convidei, eu não prometi, mas eu pago para vocês. Bom, gente, José Carlos, muito obrigado, professor Rafael Maier, também muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Passando o Covid, vocês estão convidados para a gente tomar um chopp aqui, tá bom? Obrigado mesmo. Beleza. E vamos
os próximos agora seguir o cronograma do evento. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado por tudo. Um abraço para todos.